A paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja Deus. Madrugada de terça-feira, estamos aqui, meus irmãos, meditando na palavra de Deus, para a glória de Deus. Agora são 2h40 da manhã, da madrugada. E eu estava aqui, meus irmãos, meditando na palavra. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Essa palavra se encontra no livro de Gênesis, capítulo 6, e versículo 18 em diante. Gênesis capítulo 6 e verso 18 em diante. A Bíblia diz assim, ó: Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então, aqui no livro de Gênesis, onde nós acabamos de meditar, capítulo 6 e verso 18 em diante, Deus está estabelecendo sua aliança com Noé e com a família de Noé. E o interessante é que Deus dá ordem para Noé agora fazer uma arca. E Deus aqui também já diz para Noé que quem entra na arca seria ele, a sua esposa, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Assim aconteceu, 8 almas foram salvas, entraram na arca, e os animais também, cada dois de uma espécie. Assim, meus irmãos, é também nos dias de hoje. Jesus ele disse que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque aquele tempo Noé ele pregou a palavra, a Bíblia diz que 120 anos. Mas então por que Noé pregou a palavra, sendo que Deus já tinha dito para ele que ele entraria na arca com sua esposa, com seus filhos e com as suas noras? Ele pregou, meus irmãos, por quê? Porque a Bíblia diz que Deus ele é justo e ele não faz acepção de pessoa. Assim é nos dias de hoje também. Ele quer que eu e você venham anunciar a palavra a toda criatura. Porque naquele grande dia não terá culpado por inocente, nem inocente por culpado. Não vai ter como o homem chegar diante do trono de Deus e dizer que não teve oportunidade de se arrepender e que não ouviu a palavra. Deus é justo. Então por isso ele diz para nós pregar toda a criatura em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregar toda a criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então, meus irmãos, essa é a nossa obrigação, anunciar a palavra. Agora, Deus ele sabe quem que vai ser salvo ou não, pois a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A Bíblia diz que eram 10 virgens, 5 eram loucas e 5 eram prudentes. A Bíblia diz que dois vai estar no campo, um será levado, o outro deixado. 2 vai estar no moinho, uma será levada, a outra deixada. A Bíblia diz que há um remanescente na terra que será salvo. Então, meus irmãos, a porta é estreita, como a porta da arca também era estreita, não era larga. Só vai entrar na santa cidade aquele a qual negar suas próprias vontades na terra, aquele a qual amar a palavra de Deus e guardá-la na tábua do seu coração. Eu e você temos que ficar preocupados. Você sabe por quê? Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Nós temos que ficar preocupados para nós ser um escolhido de Deus. No livro de Daniel, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. É perseverar até o fim. Muitos hoje apostatando da fé, muitos retrocederam e voltaram para trás, muitos soltaram o arado, quantos estavam fazendo a obra de Deus, estavam andando na verdade, mas hoje infelizmente se encontram desviados, caídos, afastados da presença de Deus, afastados do evangelho da cruz, o evangelho da salvação. Eu e você temos que tomar cuidado, meus irmãos, porque Jesus ele sabe a quantia certinha e já deixou para nós registrado na Bíblia, porque Deus ele é fiel, justo e verdadeiro,
não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que está escrito já se cumpriu nos tempos de Noé. 8 almas entrou na arca com os animais. E hoje não vai ser diferente. Tem um remanescente na terra. Um remanescente que Deus preparou, separou nessa última hora, para agora salvar, para agora arrebatar, para agora levar para junto de si. Então, meu irmão e minha irmã, nós temos que meditar nessa palavra, temos que procurar obedecer a palavra. Tiago 1,22, não sejais somente um ouvinte, mas um praticante. Porque aquele que ouve e pratica é prudente, como as 5 virgens prudentes. E somente os prudentes vão entrar no reino de Deus. Ei, eu e você temos que reservar azeite. Está aceso no mundo espiritual, porque o dia e a hora ninguém sabe. Mas Jesus voltará. A trombeta vai tocar. E quando tocar a trombeta, eu e você temos que estar vigiando. Bem-aventurado o servo, a qual o seu Senhor, quando voltar, encontrar assim, vigiando. Amém, meus irmãos? Fica na paz do Senhor Jesus. Uma ótima madrugada a todos. Que Deus abençoe.